Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Meus amigos, eu reputo que hoje, na aula de hoje, é uma das aulas mais importantes do dia do trabalho. Por quê? É claro, aliás, deve ficar muito claro na sua cabeça quem é o trabalhador seletista que merece ter a carteira assinada, quem não é. Isso é muito importante, pelo fato de que os examinadores adoram cobrar isso em provas. Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho, mentor e professor para concurso público. Estamos aqui para poder trabalhar essa matéria hoje, direito do trabalho, relação de emprego. Já saúdo nossos alunos da nossa mentoria e vamos para cima. Olha só, então, primeiro de tudo, existe uma grande diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. Já te digo, toda relação de emprego é uma relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é uma relação de emprego. Eu poderia dizer que a relação de trabalho seria um gênero que tem por espécie uma relação de emprego. Uma relação de emprego seria uma espécie. Por exemplo, se você está na sua casa, sua esposa fala, Kleber, passa os panos de chão aqui em casa, limpa aqui em casa, quando eu sair. Kleber, limpa os cocôs das crianças. Kleber, vai tirar o lixo. Kleber, limpa o cocô dos cachorros também. Kleber, isso é uma relação de trabalho, mesmo sendo gratuita, mas é uma relação de trabalho. Então, toda a energia despendida de um ser humano para o outro, eu tenho a chamada relação de trabalho. Mas, então eu posso dizer, por exemplo, trabalho voluntário é uma espécie do gênero relação de trabalho. Eu tenho o servidor público, é uma espécie de relação de trabalho. Eu tenho o seletista, é uma espécie da relação de trabalho. Entendeu? Então a relação de trabalho é o gênero. Então o motorista do Uber, ele tem uma relação de trabalho. Ele não tem uma relação de emprego com a Uber. Bem que tem umas decisões isoladas, mas esse é o contexto. Ele seria considerado um trabalhador autônomo. Então nós temos que saber diferenciar quem é um autônomo de quem é um trabalhador seletista, beleza? Tanto é verdade que é importante você saber isso, que lá nos idos, antes da reforma da emenda de 2004, da emenda constitucional 45, a Justiça do Trabalho só julgava a relação de emprego. Então, uma manicure que fizesse um mês de trabalho para você, advogada, né? Ou então servidora pública, ou estudante de direito, ou estudante, que fizesse ali com ela digamos, um mês de trabalho e você ficasse devendo ela e não realizasse o pagamento, ela teria que buscar a justiça comum. O juizado especial civil, por exemplo. Hoje não. Depois da emenda constitucional 45 de 2004, você pode, como deve buscar a própria justiça do trabalho, porque a justiça do trabalho, depois da emenda constitucional 45, atua em relação de trabalho e não só em relação de emprego. Beleza? Tranquilo? Eu fiz um quadrinho aqui para diferenciar. A relação de trabalho é o vínculo jurídico pelo qual uma pessoa se obriga a prestar serviço a outra, e sendo gratuita ou remunerada em um sentido mais genérico. Já a relação de emprego se caracteriza pela prestação de serviços de forma pessoal, subordinada e não eventual e mediante remuneração. Já trouxe aqui as características, os elementos que compõem a relação de emprego. Já vamos falar agora sobre isso. Sempre remunerado, não existe trabalho carteira assinada seletista de trabalho voluntário e um sentido mais restrito. Tranquilo? Então vamos fazer o seguinte, vamos adentrar no assunto relação de emprego, conhecendo quem são os sujeitos de uma relação de emprego. Então, de um lado eu vou ter o empregador, aquele que vai assinar a carteira, ele vai ofertar um posto de trabalho, e eu tenho do outro lado o empregado que vai realizar a prestar o serviço a essa pessoa. Para você saber o conceito de trabalhador, de empregado, engraçado, se você ler a CLT, muitas vezes ela fala relação de trabalho e na verdade ela quer dizer relação de emprego. Tem que ficar atento a isso, viu? Algumas vezes, você vai ver muitas vezes aqui na leitura da CLT, alguns termos de relação, ela está querendo se falar relação de emprego, ela fala relação de trabalho. Beleza? Então, para você entender quem é o empregado, você tem que conjugar o artigo 3º, que traz o conceito de empregado, junto com o artigo 2º, que traz o conceito de empregador. Assim, artigo 3º fala assim:
Considera-se empregado toda pessoa física, tá? Não cabe vínculo trabalhista de pessoa jurídica. Isso aqui apareceu muito. Agora, assim que o novo presidente, o presidente Bolsonaro, ele tomou posse, né? Ele começou a brigar com a Rede Globo, né? E sempre ele fala o seguinte: vocês não podem exigir muita coisa que vocês estão errados, porque vocês são pessoa jurídica. Esse repórter é uma pessoa jurídica e presta serviço como se fosse um empregado. E de certa monta, ele está correto. Muitos apresentadores são pessoas jurídicas que prestam serviço, mas eles prestam serviço, mas ele possui, nós vamos falar os requisitos, ele enquadra em todos os requisitos. É não eventual, eles prestam serviço de forma não eventual, ou seja, habitualmente, eles têm uma subordinação jurídica para o empregador, eles recebem poder fazer isso, ou seja, onerosidade. Então tem todos os outros requisitos. Vou dizer para você, não adianta ter só um requisito para considerar empregado, tem que ter a somatória de todos os requisitos, tá bom? Então, continuando. Então, pessoa física, inclusive há tempos atrás, um amigo meu falou assim: professor, eu tenho um guincho, né? Eu vou contratar um rapaz, mas eu não vou assinar a carteira dele. Vai tirar um MEI, vai virar uma pessoa jurídica, microempresa, e eu vou pagar ele e pagar o ISSQN que for necessário. Aí eu falei para ele: mas vem cá, esse menino vai prestar serviço para você de forma eventual? De vez em quando? Não, professor, ele vai estar lá, vai estar todo dia, vai estar lá trabalhando, vai inclusive vai bater ponto, vai ter que cumprir, usar o uniforme da empresa. Eu falei: peraí, parceiro, você está atraindo para você os requisitos de uma relação de emprego, entendeu? Então, inclusive existe o artigo 9º, pode anotar, o artigo 9º da CLT estabelece isso. Qualquer situação que queira burlar a norma é considerado nulo o contrato. Tranquilo? Beleza? Continuando aqui o artigo 3º, que prestar serviço de natureza não eventual, leia-se habitualmente, a empregador sob dependência deste, subordinação jurídica, tá? Quando eu falo dependência deste, está falando que o empregado tem uma subordinação jurídica, ou seja, existe um contrato de trabalho, uma obrigação de fazer do empregado, de prestar serviço, né? Aliás, a obrigação de prestar serviço do empregado e o empregador a obrigação de pagar. Então, existe um contrato sinalagmático, existem obrigações recíprocas entre o empregador e o empregado. Então, a subordinação aqui ela é jurídica, não é subordinação econômica, não é subordinação técnica. O que trata, o que é a doutrina majoritária é a subordinação jurídica. Grava isso aí. Mediante salário, salário e onerosidade. Ou seja, existem algumas ações trabalhistas que eu acompanhei de alguns obreiros de uma determinada igreja que entraram com ação contra a igreja, que é a pessoa jurídica, no sentido de que eles prestavam serviço para a igreja, cumpriam jornada, mas não recebiam por isso. E aí acabou que um posicionamento do TST até então era que não há vínculo jurídico. Não tem como existir vínculo jurídico para essas situações de obreiro de igreja, tá bom? Esse é o posicionamento, inclusive. Como eu disse, você tem que somar o artigo 3º com o artigo 2º. No artigo 2º eu tenho o conceito de empregador. O empregador fala: considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que assumindo os riscos da atividade econômica, ou seja, a alteridade admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Quando fala pessoal, está falando de pessoalidade. Vou falar desse requisito aqui agorinha, beleza? Então, beleza. Então, nós temos então os requisitos: pessoalidade, pessoa física, não eventualidade, onerosidade, subordinação jurídica e alteridade. Alteridade eu não falei direito, mas alteridade seria a ideia de que os riscos do negócio correm por conta do empregador, tá? Mesmo com a reforma de 2017, não mudou esse princípio, ou seja, o empregador não pode dividir o prejuízo da empresa com o empregado. Falando assim: olha, esse mês a gente ganha um pouco, então eu vou dividir, o salário vai ser reduzido para todo mundo. Não, não pode existir isso. Se o cara é empresário, ele chama para si essa responsabilidade do risco do negócio, né? Isso é alteridade, beleza? Então, fechando, pessoa física, o empregado é pessoa física, assim exclui a figura da pessoa jurídica, uma cooperativa, associação. Pessoalidade, tá? Você pode encontrar na prova também esse termo intuito personae. O que significa essa personalidade, para você entender?
que você encontra aqui na prestação pessoal. A pessoalidade está aqui, lá no artigo 2º, como eu disse, você tem que fazer um conjugado. No artigo 3º com o artigo 2º, para você entender quem é o empregado. Então, a pessoalidade é a ideia de que o contrato de trabalho, o contrato de emprego, né, ele é pessoal. Eu não posso ser, por exemplo, eu sou professor numa faculdade. E aí, num dia determinado, eu ligo para o meu coordenador e falo, olha, seguinte, hoje eu não vou dar aula, mas vou mandar meu irmão, que é personal trainer, para dar uma aula para os alunos aí de ginástica. Veja, o contrato de trabalho, o contrato de emprego, veja, como a gente fala contrato de trabalho até, mas é contrato de trabalho, mas é contrato de emprego, é um costume nosso, né? Não misturar as coisas, mas o contrato de emprego, ele é pessoal. Então, eu contrato, me contrataram por causa do meu currículo. Intuito persona, por causa do meu currículo, entendeu? Então, por isso que não tem como ser substituído por outra pessoa. Diferente, por exemplo, por exemplo, nós tínhamos aqui em casa uma secretária, né? Não é nem secretária, era uma diarista, né? Que ela só trabalhava uma vez por semana. Determinada vez, era uma senhora e ela falou assim, Kleber, hoje eu não vou, minha filha vai no lugar. Eu falei, beleza, dona, não tem problema nenhum. A filha dela veio no lugar e ela fez a faxina melhor do que a mãe. Acabamos contratando a filha e deixamos a mãe de fora. Porque realmente, mas veja, fez a troca sem nenhum problema, porque não há uma relação de emprego. Ela era uma autônoma. Entendemos isso? Beleza? Tranquilo? Então tem isso. Então é vedado ao empregado se fazer substituir por outro, exceto em caráter esporádico e assim qualquer exceção do empregador. É possível, é claro, existir uma situação em que possa se fazer se substituir por outra pessoa. Por exemplo, eu vou tirar férias, aí outra pessoa vai ficar no meu lugar, outro funcionário. Aí é tranquilamente possível, mas não é a regra, tá? Em relação à pessoa do empregador, predomina a impessoalidade, o que viabiliza a aplicação da concreta do princípio da continuidade da relação do emprego. Isso aqui é interessante. Do empregado para o empregador é o princípio da pessoalidade. Do empregador para o empregado não há o que se aplica o princípio da impessoalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou trabalhando na empresa, pessoal, me contrato por causa de Kleber Pinho. Amanhã, se o meu empregador ele vender a faculdade para uma outra faculdade, o meu contrato presume-se que continue valendo. Porque, na verdade, independente da pessoalidade do empregador, eu posso ter outro empregador que poderá ser o meu, digamos assim, superior hierárquico, ser o proprietário da empresa, e eu assim mesmo continuarei minha relação de trabalho normalmente. Então, do empregador para o empregado, pressupõe o princípio da impessoalidade. Toma cuidado com isso, tá? Beleza? Tranquilo? Tanto é que é verdade que eu posso ter três anotações na carteira ao mesmo tempo? Eu posso ter 3 vínculos trabalhistas ao mesmo tempo? Sim. Entendeu? Não para o meu empregador não precisa ser impessoal. Eu posso trabalhar, aliás, para mim precisa da impessoalidade. Eu posso trabalhar para 3 empregadores ao mesmo tempo. De manhã eu sou professor, à tarde eu trabalho sei lá, numa academia de karatê, dando aula de karatê, e à noite eu vou ser dançarino de uma boate, né? Ia passar fome, né? Com esse meu corpo atlético, mas tudo bem. Mas vamos lá então, beleza? Tranquilo? Para a FCC, a infugibilidade é sinônimo de pessoalidade, tá? Logo, um requisito caracterizador da relação de emprego. Então, tome cuidado, tá? Pode ser que na prova da FCC eu vi umas questões em que ele colocou a palavra infugibilidade, tá? Ou seja, fugível é aquilo que pode ser trocado. Infugível é aquilo que não pode ser trocado. Então, por isso, infugível é sinônimo de pessoalidade para a FCC. Se você viu na prova o princípio da pessoalidade, pessoa física, o princípio da infugibilidade, você falou, opa, ele está falando de pessoalidade. Beleza? Esse aqui é detalhinho básico que vai derrubar muita gente nas provas. Se for fazer provas de FCC, né? Se for FGV, normalmente não faz essa troca. Vamos evoluir. Não eventualidade. É necessário que o trabalho realizado não seja eventual, ocasional, episódico, né? O contrato de trabalho é de trato sucessivo, ou seja, ele continua o tempo. A não eventualidade na prestação de serviço não se confunde com o trabalho realizado diariamente, tá? Entenda, eu posso ser não eventual. O que seria o termo utilizado não é o mais correto, não eventualidade, né? O termo correto para a doutrina era o que já é utilizado pela lei do doméstico, né? Habitualidade seria mais tecnicamente e mais fácil de se entender. A ideia da não eventualidade ou habitualidade é a ideia de que a gente olha para a ótica do empregador.
é aquilo que a gente está aqui em casa, por exemplo. Nós contratamos uma babá para os gêmeos, né? Então ela se repetia, ela vinha todo dia trabalhar de segunda a sexta, então caracterizava o vínculo trabalhista do empregado doméstico. Beleza, tranquilo, bacana, assinamos uma carteira, tudo bonitinho, fizemos tudo certinho. E aí a não eventualidade é isso. É a minha expectativa é que todo dia, 7h30 da manhã, ela vai estar aqui. Então, não eventualidade é uma característica que eu olho pela ótica do empregador. É a expectativa do empregador que o trabalhador ele vai estar no seu posto de trabalho no dia seguinte. Beleza? Isso se repetir pelo período de 6 meses. Mas não quer dizer que seja diário. Por exemplo, eu sou professor de uma faculdade. Eu dou aula uma vez por semana. Eu sou considerado empregado carteira assinada? Ah, professor, uma vez por semana? Não, tem que ser mais de 3? Não, não precisa. Pode ser uma vez por semana e pode ser carteira assinada. Eu posso trabalhar uma vez por semana, pelo período de 10 anos, uma vez por semana? Posso. Posso ter carteira assinada? Sim. Então, a não eventualidade não quer dizer que tem que ser todo dia o cara tem que estar trabalhando. Entendeu? Então, não associa a ideia que não eventual o cara tem que estar todo dia trabalhando para ter carteira assinada. Não. Eu posso trabalhar um dia e ter carteira assinada. Beleza? Próximo requisito, onerosidade. Em regra, presume-se que a prestação de serviço é onerosa, tá? Ou seja, eu tenho que receber, tem que ter dinheiro, ok? Pois de um lado o empregado assume a obrigação de prestar serviço e do outro o empregador de pagar coisa certa, que seria o salário, tá? Ressalta a seguinte forma de pagamento do salário é irrelevante para a configuração da onerosidade. Portanto, o empregado pode receber por salário fixo, variável, comissão, percentagem ou mesmo in natura. Nós sabemos que existe os trabalhadores que são comissionados, né? Que recebem por comissão ou percentagem. Mas por mandamento constitucional, essas pessoas que trabalham eles chamam de salário variável, eles são oportunizados e são determinados constitucionalmente, uma ordem constitucional, de receber pelo menos o mínimo. Ou seja, se o cara não vender nada um mês inteiro, a ele vai ser garantido o salário mínimo. Existem algumas situações em que é possível o comissionista puro, tá? Que é repudiado, que aquela pessoa, se não trabalhar nada, ele não recebe nada. Tá? Hoje, com a reforma trabalhista, existem algumas hipóteses excetuais, mas para prova, o salário variável, a pessoa tem que receber, é garantido ali o salário mínimo. Beleza? Você não vendeu nada. Em todas as hipóteses estará configurado a onerosidade. Então, quer dizer que a onerosidade não é a pessoa que recebe por mês. Eu posso receber por porcentagem, por comissão, que assim mesmo é um requisito para ser empregado. Subordinação é tida como o elemento mais marcante para a configuração da relação de emprego. Ela se verifica quando o empregador tem o poder diretivo. O que é o poder diretivo? Carl Kleber, você vai vir amanhã, você vai dar essa aula, toma aqui a ementa. Você vai dar essa aula, você vai dar para essa disciplina, para essa turma, beleza? Tranquilo? Obedece, cara. Essa que é a sacada. É o poder de direção do empregador. Kleber, amanhã você não precisa vir. Kleber, cadê o uniforme? Esses dias, inclusive, eu estava dando aula no cursinho, né? Eu estava sem o uniforme do cursinho. Porque quando eu estava saindo de casa, o Murilo ele regurgitou em mim e molhou a camiseta do cursinho. Eu falei, cara, tô em cima da hora, não vai dar tempo para voltar em casa. Eu tava em casa, não vai dar tempo, tem que sair, eu vou pegar trânsito, não vou conseguir chegar a tempo à aula. Aí eu fui com uma camiseta minha, preta, que eu sempre uso. Cheguei lá, comecei a dar aula, o dono do cursinho passou pela porta, me viu, falou assim, cadê a sua camiseta? Eu falei, não, eu expliquei, né? Murilo, peraí. E mandou, pegou um uniforme e trouxe uma camisa para poder vestir a camiseta do curso. Entendeu? Veja, isso é uma clara efetiva de poder diretivo do empregador. Ele está falando, não, você tem que obedecer, tem que seguir. Isso, o empregador, com isso, o dono do cursinho, atrai para ele uma característica que é a subordinação. E o que eu vou dizer? Eu disse o quê? Amém, irei à aula com a camiseta. Mas não é só isso que caracteriza o vínculo trabalhista. Entendeu? Tem que ser todo o contexto, todos esses requisitos que eu falei para você, tem que estar tudo junto. Entendeu? Beleza? A subordinação identifica 3 teorias de subordinação, né? Subordinação técnica, econômica, como eu falei para vocês. Mas o que nos interessa mesmo é a subordinação jurídica, essa aqui que está pacificada, tá? Beleza? Porque eu posso ter um empregado, subordinação econômica, eu posso ter um empregado que ele pode ser mais rico do que o empregador. Entendeu? Então, a subordinação econômica não é um dos requisitos. Outra, subordinação técnica. Eu posso ter um empregado que saiba muito mais do que o empregador. Nessa parte de informática e outros mais. Beleza? Tranquilo? E a alteridade, como eu falei, o risco do negócio corre por conta do empregador. Então, para decorar, pepenosa, tá? Lembra de uma galinha, pepenosa.
tá? É os requisitos PP-NOSA, pessoa física, pessoalidade, não eventualidade, onerosidade, subordinação e alteridade, PP-NOSA, beleza? Tranquilo? Bom, existe uma questão que é clássica, tá? Cai muito em prova, que é a súmula 386. Eu vou contar um caso para você. Tem uma questãozinha aqui embaixo para você resolver, depois você resolve já. Imagina uma situação, um policial militar. É muito comum isso. Você passa, você vê na padaria, um cara do outro lado da rua, a paisana, aí você, pô, esse cara aí eu vi ele trabalhando ontem de fardado, esse cara é policial militar. Nas horas vagas, o cara tá fazendo o que? Segurança privada. Beleza? Imaginamos que ele está ali toda segunda, quarta e sexta. Chega lá, o empregador fala: fulano tal, tem que estar com o uniforme. Fulano tal, por que você não chegou cedo? Fulano tal, bate o ponto, assina lá. Opa, a partir desse momento a empresa ela está puxando para ela uma característica de relação de emprego. Mas professor, mas ele é policial militar. E aí? A súmula diz o seguinte: olha, ele pode pedir para a Justiça do Trabalho declarar o vínculo trabalhista dele com a padaria. Beleza? Tranquilo? Mas sem prejuízo que ele pode tomar e vai tomar um PAD, um processo administrativo, porque ele vai sofrer uma punição administrativa, porque o trabalho do policial militar, ele é exclusivo. Segurança pública, ele é exclusivo. Entendeu? Então, poder, ele pode. Se alguém pergunta para você, ou a pessoa pode? Pode. Poder, ele pode, mas não convém, porque se ele fazer isso, ele pode sofrer uma sanção administrativa. Beleza? Tranquilo? Essa é a súmula 386, essa aqui cai muito em prova, tá? Fique atento com ela. Resolva aqui a questãozinha e vamos avançar. Vamos falar de empregador, vamos falar de poderes do empregador. Já adiantei lá atrás sobre esse poder do empregador, mas eu tenho uma que o artigo 2º vai tratar disso, né? Considera-se empregada, a empresa individual ou coletiva. O artigo 2º da CLT trata do conceito de empregador. Já li lá atrás, estou reforçando. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Para primeiro, equipara-se ao empregador. Só que se você ler a nossa CLT é de 40, né? Quando fala equipara-se empregador, na verdade não é equiparada, é empregador, tá? Quem? Os profissionais liberais, a instituição de beneficência, estou falando de APAI, associações recreativas, tá? Associação dos magistrados, né? A EMAN, a Associação dos Advogados, tudo também, e todas essas são características também, são também considerados empregadores. Vai contratar o secretário para trabalhar lá, beleza? As outras instituições sem fins lucrativos também, tá? Que admitirem trabalhadores e como empregador. Deixa eu só já fazer uma diferença aqui, tá? Qual a diferença de um profissional liberal de um profissional autônomo? É simples, tá? O profissional liberal é aquele que a sua profissão é regulamentada por lei. Aqui, então, perfeito? Não é carteira assinada, mas a profissão dele é regulamentada por lei. Exemplo, advogado. Advogado, ele não é autônomo, ele é um profissional liberal, porque existe o estatuto da OAB. O dentista, existe o seu regimento, tem o estatuto deles. Né? Agora, uma pessoa que é um ambulante, uma pessoa que trabalha de Uber, né? Aí esse cara é considerado o quê? Autônomo. Beleza, tranquilo, maravilha. Vamos falar sobre esse poder de direção do empregador. Poder de direção do empregador eu posso conceituar que é a forma como o empregador define como serão desenvolvidas as atividades. Ele determina as regras do jogo decorrentes ao contrato de trabalho e é dividido em 3. A primeira, nós podemos falar que o primeiro esse poder de direção, eu tenho o poder de organização, também chamado de jus variandi. Né? É isso, jus variandi nada mais nada menos é o empregador organizando as tarefas do dia a dia. Kleber, o horário é tal horário, tem que chegar com o uniforme. Kleber, eu quero que você amanhã você vai dar aula para outra turma. Kleber, eu quero que você use uniforme. Kleber, então são as regras, é a distribuição de tarefas do dia a dia, a fixação de horário, jornada, a utilização de uniformes, etc. Tá? Em virtude desse poder, o empregado ele é obrigado a respeitar o regulamento interno da empresa. Né? Entretanto, se houver modificação desse regulamento interno e causando ele prejuízo, essa alteração será nula por força do artigo 468 da CLT, ou seja, você tem o regulamento da empresa é um documento hábil que vai tratar o que de regras da empresa, sobre segurança e outros mais, tá? Eu tenho a respeito dos uniformes, eu tenho que ficar atento que
houve uma certa alteração em 2017, que é importante nós falamos, tá? Eu trouxe o 456A e o 456A trata disso, né? Fala o seguinte, ó, é direito do empregador definir o padrão de vestimenta no meio ambiente de trabalho, sendo lícita a inclusão do uniforme dos empregados e logomarca da própria empresa, empresas parceiras e outros itens relacionados à atividade desempenhada. Lavagem do uniforme, de acordo com o parágrafo único do 456, a higienização do uniforme é, em regra, de responsabilidade do empregado, salvo se é necessário que esse uniforme seja lavado, utilizado uma lavagem, procedimento especializado. Quem mexe com química, quem mexe com produtos perecíveis, algum produto nocivo, insalubre, né? Isso quer dizer, aí necessita uma lavagem especial, a responsabilidade é do empregador. Beleza? Segundo o poder dos 3 poderes de direção, poder de organização é o primeiro, segundo o poder de controle. Bom, no poder de controle é a ideia seguinte, aqui o empregador fiscaliza as tarefas executadas pelo empregado, tá? Cumprimento de jornada, se o cara está cumprindo, se está conservando ou protegendo o patrimônio. E aí vem a questão a respeito se é permitido a fiscalização do e-mail do empregado. Rapidinho, direto. E-mail pessoal não é possível. E-mail corporativo é possível sim a fiscalização do empregador, pelo empregador, beleza? E-mail privado, particular, aí fere o princípio da intimidade que é preservada constitucionalmente pelo artigo 5º, inciso 10 da Constituição, inciso 5 e inciso 10 da nossa Constituição Federal, beleza? Próximo, poder disciplinar, isso aqui é importante. A gente vai falar muito de poder disciplinar quando já está no justa causa e extinção no contrato de trabalho, tá? Mas vamos rapidinho aqui. O empregado está subordinado às ordens dadas pelo empregador. Como, por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por exemplo, se eu ganhei uma promoção, eu sou obrigado a obedecer essa promoção? A regra é que sim. Se eu ganhei uma promoção, eu quero para mim ser gerente da empresa. Eu posso negar ser gerente da empresa? Negar eu posso, mas se for uma questão de jus variante do empregador, é um direito do empregador dessa promoção. E aí tem uma parte da doutrina que vai falar que, nesse caso, eu estaria obrigado a obedecer, pelo fato do jus variante. E pelo fato que seria uma condição mais favorável para o trabalhador. Ok? Poder disciplinar, em regra, né? Poder disciplinar. Então, o empregado está subordinado às ordens do empregador, né? Para que ele possa organizar e dinamizar todo o trabalho. E se verificar desobediência às regras impostas, caberão as seguintes penalidades. Advertência verbal. A advertência ela não está prevista na CLT, viu? A advertência verbal não está prevista na CLT. Então, nesse caso, mas por uma construção jurisprudencial, e ela acabou sendo, digamos assim, pela jurisprudência normatizada. Normatizada em termos, né? Porque a jurisprudência não é norma, e sim a reiteração de julgados, mas é fonte do direito. Beleza? Uma fonte formal, heterônoma. Bacana? Que mais? Suspensão disciplinar no máximo 30 dias, tá? Consecutivos. Se a suspensão ultrapassa 30 dias, é possível a rescisão indireta pelo empregado, né? Que mais? Dispensa sem justa causa, é outra forma de punição. Dispensa sem justa causa que está no artigo 482, tá? Então, a advertência verbal não tem previsão na CLT. A suspensão disciplinar está no 474. A dispensa sem justa causa, no 482. Multa por descumprimento de acordo trabalhado intermitente. Também vamos falar sobre o trabalhador intermitente. Está no 452A, parágrafo 4º, né? Que é esse caso do trabalho intermitente, é aquele que o cara fica em casa esperando ser chamado para trabalhar, mas a carteira continua assinada. Beleza? Ele só recebe quando trabalha. Rapidinho. Intermitente seria, por exemplo, aquela pessoa que trabalha no buffet. Né? Tem um buffet de formatura, a pessoa liga para mim, Kleber, vai ter a festa amanhã, dá para você vir? Opa, beleza, eu vou. Tranquilo? Aí assina a minha carteira já está assinada, só que só vou receber naquele período que eu estiver trabalhando. Se caso eu falo, não, eu vou e acabo não aparecendo, existe uma punição por isso. Ok? Depois a gente vai estar de forma aprofundada isso. Detalhes importantes a respeito do poder disciplinar. Vamos lá, não há obrigatoriedade de uma passagem gradual entre as penalidades, ou seja, ele não tem que dar uma advertência, depois uma suspensão e por uma justa causa, não é necessidade. Por exemplo, eu trabalho numa situação de conservação de algodão, aqueles grandes silos de algodão. Lá é proibido extremamente o que a pessoa não pode fumar, porque é autoinflamável. Autoinflamável não, é altamente perigoso. Altamente perigoso também é ótimo, né? A possibilidade de incêndio é iminente, digamos assim. Então, a pessoa não... Então, se o cara chegar a entrar fumando dentro do ambiente, é a justa causa de cara.
Beleza? Então não é necessário essa gradação que a gente estuda. Tem que ter 3 advertências. Não. Dependendo da punição da justa causa, estabelecido na CLT do 482, ela pode ser de imediato. Não precisa da gradação. Continuando. Entre a aplicação da penalidade e a falta cometida pelo empregado não pode transcorrer longo período sob pena de perdão tácito. O cara cometeu essa falta grave, eu fico, demoro 3 meses, agora eu vou te punir. Não pode, perdão tácito, beleza? Que mais? É vedado ao empregador a aplicação de 2 penalidades em virtude da mesma falta ocorrida. Isso aqui é até um princípio penal, né? Pelo fato de que ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo fato criminoso. Então, nesse caso, a mesma coisa aqui. Eu não posso punir a pessoa 2 vezes. Eu puno a pessoa uma advertência hoje, uma suspensão, e depois que ela volta da suspensão, eu dou uma justa causa pelo mesmo fato. Não é possível, tá? É o famoso no bis idem. A Justiça do Trabalho julga apenas a validade da punição, tá? Ou seja, se pode ou não anular a decisão. Ela não entra na situação da punição. O empregador deu 30 dias de suspensão. Não, tem que dar só 10 para ele. Não, a Justiça do Trabalho não entra nessa jogada. Ela não entra digamos assim, no mérito da punição. Ela vai analisar o que? Ela não vai reduzir o tempo de suspensão. Ela vai analisar realmente se houve ilegalidade. Ok? Isso a Justiça do Trabalho não pode desrespeitar essa relação bilateral entre empregado e empregador. É proibida a punição de redução de salário, transferência do empregado como modo de punição e rebaixamento do cargo. Eu não posso punir o cara como punição, eu vou rebaixar o cara. Não pode, isso é ilícito, não pode existir isso. Beleza? Dentro da relação de trabalho, nós temos que o empregador, eu tenho uma figura chamada grupo econômico. Olha só, já dei até o biso para você. Quando eu falo de econômico, vem de solidariedade. Grava isso, tá? Existindo um grupo econômico, a regra é que todo grupo é solidário. Olha só o parágrafo 2º, fala assim, do artigo 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra. Essa aqui é uma espécie de grupo econômico chamado vertical ou por subordinação. É quando existe uma empresa holding, é uma empresa que é uma empresa mãe e dela vincula-se toda uma rede de outras empresas. Tinha aqui no Mato Grosso o Grupo Caselli, acho que existe o Grupo Caselli ainda, ele tinha várias empresas a ele vinculado. Estou dando um exemplo, né? Aí o Grupo Caselli tem lá Gabriela, Tecelagem Avenida, eu acho que é isso aí, digamos. Assim, eu posso ter ali no meio um açougue, tudo bem, mas que todos eles estão vinculados a essa empresa matriz, essa holding principal. E aí eu tenho a outra classificação que não existia antes, tá? Essa segunda parte aqui era uma classificação doutrinária e da jurisprudência. E em 2017 veio essa figura que é a chamada grupo econômico horizontal ou por coordenação. É quando, mesmo guardando cada uma autonomia horizontal, ou seja, aqui é complicado de se achar que existe o grupo econômico pelo fato de que você é uma visão horizontal, ou seja, não há uma empresa que comanda, entendeu? É mais difícil de você comprovar que é um grupo econômico. Por quê? Quando existe o grupo econômico, você pode entrar com ação contra todo. Lembro bem, lá atrás tinha a Citylar, né? Tinha a Citylar lá atrás, a empresa aqui no Cuiabá. Tinha a Citylar começou a contratar policiais aposentados para poder fazer segurança. E aí acabou falou que contratou de uma empresa de segurança e não existia essa empresa de segurança, os caras iam, tudo errado. E aí nós entrávamos contra a Citylar e também tinha uma outra empresa delas que tinha, não lembro agora de cabeça, mas entrava contra as 3 e falava, olha, todo mundo aqui é solidário, eu vou cobrar a verba trabalhista não só da Citylar, de toda a empresa que estão em volta, vai todo mundo junto. Beleza? Esse é o seu fator da solidariedade, isso ajuda muito o empregado a possibilidade de receber sua verba trabalhista. Tranquilo? Cuidado, tá? Tem uma advertência aqui. Serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes em relação ao emprego. Um ponto importante, que é esse parágrafo 3º e essa súmula aqui de baixo. Mas vamos lá. Primeiro, isso aqui pode cair na prova, tá? Não caracteriza grupo econômico, é uma negativa. Quando é negativa, é importante você grifar no seu material, tá? Quando a lei traz uma negativa, numa situação negativa, você grifa. A mera identidade de sócios. Digamos assim, imaginamos numa sociedade, eu tenho... eu sou dono, eu e meu filho somos dono de uma empresa e tem uma outra empresa que eu também sou sócio de uma outra empresa. Digamos assim, nós temos uma empresa, uma escola de concursos, eu e meu filho,
e aí eu tenho um cursinho lá, chama Mentoria Kleber Pinho. Eu sou sócio daquela Mentoria Kleber Pinho também, que é uma outra empresa. Ah, só o fato de eu ser sócio aqui e sócio lá, já está montado o grupo de econômico. Ou seja, se alguém entrar com ação contra a escola de concurso, poderá entrar com ação contra a mentoria. Não, não existe isso. A mera identidade de sociedade não configura o grupo econômico. Tem que ser mais profundo isso, tá? Se necessário para a configuração do grupo econômico, a demonstração de interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas deles integrantes. Ou seja, tem que comprovar que existe realmente um complô, que existe ali um cartelzinho entre essas empresas. Beleza? Tranquilo, toma cuidado com esse parágrafo terceiro. Então, outra situação excepcional que não caracteriza o grupo econômico, que é o seguinte, ó, é a súmula C de 29. A prestação de serviço a mais de uma empresa no mesmo grupo econômico durante a mesma jornada de trabalho não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Por exemplo, digamos que eu tenho um motoqueiro que atua dentro do grupo econômico. O motoqueiro, na jornada dele, ele pega os valores lá da loja de sapato, depois ele vai meio-dia ele pega o valor ali da lotérica, depois ele passa no açougue, depois ele passa ali no mercadinho, depois ele passa, tudo da mesma no grupo econômico. Se for durante a jornada de trabalho, só tem um contrato de trabalho, ou seja, ele não tem direito a 3 férias, só tem direito a uma férias, só existe um contrato, porque está na jornada de trabalho atendendo as lojas, o grupo econômico. Agora, se for fora da jornada de trabalho, aí tudo bem. Aí ele pode requerer o que? A solidariedade. Beleza? Tranquilo? O 411, o AOJ 411 fala assim, o sucessor não responde solidariamente por débitos trabalhistas da empresa não adquirida integrante do mesmo grupo econômico da empresa sucedida quando à época a empresa devedora direta era solvente ou idônea economicamente a salvar as hipóteses de má-fé ou fraude na sucessão. Eu falo sucessão aqui embaixo, vai ficar mais fácil de entender essa OJ 411. Mas vamos andar. Vamos andar. Essa 129 cai bastante, viu, gente? Vamos andar. Vamos lá. Avançando nos estudos, vamos falar, tem questões, resolva essas questões aqui para ficar atento. Vamos falar sobre sucessão de empregadores. Sucessão de empregadores, lembra da ideia de sucessão. Tem a sucessão lá do direito civil, que é assim, quando a pessoa morre, abre a sucessão hereditária, né, lá pelo princípio da Saizine, Droid-Saizine, né. Aqui a mesma coisa, se a empresa morreu, ela migra, ela continua. A regra é, conforme o artigo 10 e o artigo 448 da CLT, é o princípio da continuidade. Ou seja, se a empresa ela foi vendida para uma outra empresa, se a minha faculdade de um trabalho foi vendida para outra faculdade, meu trabalho continua. Mas não quer dizer que meu serviço está garantido. Por exemplo, digamos na época eu estava na Unic, a Unic mudou para o Croton, né? Aí falou o seguinte, aí todo mundo falou, vou ser mandado embora. Não, fica tranquilo, o seu contrato vai continuar. Mas na primeira reunião da Croton, eles sentaram, gente, beleza, tá todo mundo aqui, tá contratado ainda, fica tranquilo. Mas não quer dizer que você vai continuar na empresa, porque agora as regras são as minhas regras. Beleza? Aí você tem que obedecer as regras da nova empresa. Tranquilo? Maravilha. Eu tenho aqui um ponto importante que é a responsabilidade do sucessor para o sucedido e a responsabilidade do sócio retirante, entendeu? Vamos lá, que a gente não pode confundir o 448A do artigo 10A. Vamos lá, o 448 diz assim, caracterizar a sucessão empresarial ou de empregados, previsto no artigo 10 e no 448 dessa CLT, né, dessa consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, aquela que foi comprada, são de responsabilidade do sucessor. Ou seja, quer dizer que se eu cheguei para comprar uma empresa, tudo que está rolando é por minha conta. Essa é a situação. Cleber, você está comprando aqui, eu estou comprando porteira fechada, que a gente fala. Tá? O sucessor, ele assume toda a bagaça, toda a débito, tá? E a empresa sucedida, professor, a empresa que foi vendida, como que fica? A CLT fala o seguinte, olha, a empresa sucedida, aquela que foi vendida, né, responderá solidariamente pelas dívidas quando ficar comprovada a fraude na transferência. Ou seja, imaginemos que eu estou comprando a empresa de determinado dono de cursinho. O cursinho está tudo bonito, cheio de aluno, cheio de funcionário. Eu chego, olha, eu quero comprar esse cursinho seu. Eu falo, beleza. Aí ele fala o seguinte, olha, Kleber, ele mostra para mim as dívidas. É isso aqui que eu estou devendo. Eu que estou comprando, eu assumo
as tretas ali, digamos assim, beleza? Tranquilo? Só que imaginamos que existem duas situações em que ele não me passou uma fraude. Ele me enganou, ele não falou para mim que existia duas situações de ação trabalhista. Aí, nesse caso, como houve fraude na transferência, essas trabalhistas, eu vou ter que chamar ele e falar, cara, agora você vai responder junto comigo, solidariamente, porque houve uma fraude. Entendemos isso? Beleza? É diferente agora quando eu vou falar do sócio retirante. Quem que é o sócio retirante? Aquele cara que saiu da sociedade. Esse cara que saiu da sociedade, tá? Digamos que temos 3 advogados tocando um cursinho preparatório. Um sócio saiu fora da sociedade. A pergunta é: esse cara responde alguma coisa por alguma ação trabalhista? O artigo 10A respondeu essa questão, dizendo o seguinte: olha, o sócio retirante responde subsidiariamente. Gente, o que é subsidiariamente? É diferente de solidariamente, toma cuidado. Então, o sócio retirante é subsidiário. O que é subsidiário? Existe uma sequência a ser seguida até chegar a ele. E chamam isso de benefício de ordem. A ideia é o seguinte: primeiro tem que ser acionada a empresa, depois os sócios atuais e por fim esses sócios retirantes. Mas professor, eu saí da empresa, eu fico ainda, eu não quero mais, eu divorciei da empresa, eu continuo responsável. A lei falou que sim, você continua responsável. Olha só o que fala a lei, o artigo 10A. O sócio retirante responde subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas das sociedades relativas ao período em que figurou como sócio somente em ações ajuizadas até 2 anos depois da averbada modificação no contrato. Ok? Então quer dizer que eu saí hoje, e aí tá, beleza. Então eu vou averbar minha saída da mudança no contrato social. Então, a partir do momento que eu averbei, ó, eu saí hoje, mas eu averbo daqui 6 meses. Os 2 anos depois da averbada, ou seja, depois desse período, eu saio hoje, mas só vou mexer com a documentação daqui de 6 meses. A partir de 6 meses, averbou no cartório, aperto o botão Start, eu tenho um período de 2 anos que eu fico amarrado com aquela empresa que eu saí. Se houver alguma ação trabalhista, eu vou ser chamado. E aí vou responder de forma solidária ou subsidiária? Subsidiária, porque existe um benefício de ordem. Primeiro, eu vou dar porrada na empresa, o trabalhador. Depois, nos sócios. E por fim, no sócio que retirou há 2 anos. Beleza? Agora, se o sócio retirante ele usou de fraude, ele saiu sabendo que existia a situação jurídica e não fez os pagamentos, ele fugiu, aí nesse caso a responsabilidade dele não será subsidiária e sim solidária. Beleza? Gente, fica muito atento a essa jogadinha de solidário e subsidiário. Beleza? Tranquilo? Se for o caso, faz até um quadrinho aí no seu material. Tranquilo? Vamos avançar. Outras hipóteses de sucessão, tá? Eu tenho outras hipóteses de sucessão de empresas e as suas regras. Por exemplo, aqui eu tenho um caso do desmembramento de município. Imaginamos o município de Cuiabá e desmembrou o município de Cuiabá e criou o município do CPA. O município de CPA, né? Eu vou ser prefeito de CBA. Digamos assim, nesse caso, quando ocorreu esse desmembramento, a ideia é o seguinte: houve uma OJ que explicou, porque, professor, mas aqui não tem carteira assinada. Não, pode ter empregados vinculados a uma autarquia, e essa autarquia foi rachada, foi desmembrada para outro município. Aí como ficam esses empregados públicos? Entendeu? A autarquia não, a autarquia é regime jurídico de concurso, né? Seria uma empresa. Não, uma empresa pública, melhor dizendo, ou uma sociedade de economia mista, digamos assim, daquele município, que é possível. Em caso de criação de novo município por desmembramento, cada uma das novas entidades responde-se pelos trilhos trabalhistas do empregado no período em que figurarem como real empregador. Não há sucessão de empregadores no caso de desmembramento de município. Isto é, quando se cria um município, cada empregador é responsável pelos créditos trabalhistas. Ou seja, rachou os municípios, separou, cada município cuida dos seus filhotes. Súmula 430 do TST vai tratar a respeito da privatização de empresas. Como é que fica a privatização das empresas? Quem privatizou leva a responsabilidade. Tá? Convalide-se os efeitos do contrato de trabalho que considera-se nulo por ausência de concurso público quando celebrado originalmente com o ente da administração pública indireta continua a existência após a privatização. Em caso de privatização, o novo adquirente, como eu disse, sucessor, assume todos os débitos trabalhistas do antigo proprietário, que é o Estado, beleza? Falência e recuperação, não há sucessão. Quando uma empresa fale, e passa pelo processo de recuperação judicial, gente, quando eu compro a empresa zerada, tá?
todos os créditos trabalhistas têm que estar zerados para poder adquirir essa nova empresa. Então não há sucessão de empregadores na falência e na recuperação judicial. No empregador doméstico também não se sujeita à sucessão trabalhista, tá? Em razão das peculiaridades do empregador, da relação de emprego firmada. A essência de pessoalidade em relação à figura do empregador, não existe a possibilidade de transferência de estabelecimento, ou seja, quando você contrata um empregado doméstico, você é responsável diretamente por... Não há uma transferência para um... mudou meu empregado... Imaginemos um empregado doméstico falando, mudou aqui o dono da casa e a família foi embora, agora o novo dono da casa vai ser meu empregador, entendeu? Não tem como encaixar a sucessão de empregadores numa relação doméstica, porque se prende à questão da família, né? Prestação de serviço no âmbito familiar. Beleza? Então não há sucessão empregado doméstico. Cartórios extrajudiciais, mesma a ideia de que o cartorário que assumir, né, o concursário, o cartorário que assumir, ele leva também todo o débito com ele, tá? E a concessão de serviços públicos também é essa ideia que tem uma OJ, a OJ 225 da SDI 1, que fala que celebrar o contrato de concessão de serviço público em que uma empresa primeira concessionária outorga a outra segunda concessionária, no todo em parte, mediante arrendamento ou qualquer outra forma contratual, a título transitório, bens de sua propriedade. Aí vem trazendo uma regra aqui de antes e após. Em caso de rescisão do contrato de trabalho após a entrada em vigor da concessão, a segunda concessionária, na condição sucessora, responde pelos direitos decorrentes do contrato de trabalho sem prejuízo da responsabilidade subsidiária. No contrato de trabalho, caso no tocante ao contrato de trabalho extinto antes da vigência da concessão, a responsabilidade do trabalhador será exclusiva da antecessora. Simples assim. Então, se a rescisão se deu depois, é da nova concessionária. Se foi antes, é da antecessora. Beleza? Vamos falar rapidinho aqui sobre as relações de trabalho lato sensu, né? Eu falei para você quem é o empregado, agora eu vou falar quem não é empregado, quem não merece ter carteira assinada. Trabalhador autônomo, como foi para você, que esse cara, o trabalhador autônomo é essa modalidade de relação de trabalho em que não há subordinação jurídica. Uber é um exemplo clássico. Acabei de ler uma notícia agora que uma quarta vara de trabalho aqui do Mato Grosso negou o vínculo trabalhista a um Uber. Esse posicionamento também do TST. Então o Uber seria uma boa ideia. Lembra eu já falei lá atrás a respeito do profissional liberal e autônomo, já diferenciei para você, né? Artigo 442B, também da CLT, vai trazer o seguinte: a contratação de autônomo cumprida por todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º, beleza? Então teve que mudar a CLT para explicar que não há caracterização de vínculo trabalhista para o autônomo. Trabalho eventual. O trabalho eventual é, digamos assim, o trabalho autônomo existe uma certa regularidade. O eventual não, é o cara que vai descarregar caminhão hoje, amanhã ele é a orelha do pedreiro, é o servente pedreiro, ou ele é um pedreiro, digamos assim, entendeu? É um trabalhador eventual, ele não há uma fixação de uma determinada profissão, digamos assim. É aquele que recebe mediante remuneração, sem subordinação, presta serviços de curta duração a diversos tramadores distintos. É o nosso pedreiro famoso, né? Nossa, como você fala de pedreiro, o aluno fica louco, né? Todo mundo tem uma história com um pedreiro, né? Mas a regra é aquela, né? Começa muito bem, aí começa a pedir dinheiro, você começa a adiantar, quando você vê já adiantou metade do dinheiro e ele some no final da obra porque ele já arrumou outro local para trabalhar. É uma história que todo mundo conhece. Bacana, beleza? Então vamos lá, vamos continuar. Aqui um exemplo, né? Uma faculdade de Direito contrata programador de sistema por 3 dias para atualizar os computadores da empresa. Trabalhador temporário. Trabalhador temporário, existe uma lei que trata disso, que é a Lei 6.019/74, tá? Que vai tratar a respeito do trabalhador temporário, que vai falar que há necessidade de substituição transitória de pessoal regular e permanente ou a demanda complementar de serviços. O trabalhador temporário existia, eu lembro na época quando eu estudava, muito a parte trabalhista que existia o terceirizado, o trabalhador temporário. O terceirizado não poderia trabalhar na atividade fim. O terceirizado não poderia ter o mesmo salário do trabalhador atual. O terceirizado não poderia ser... Então tinha muitas regras que não existia uma certa diferença entre o trabalhador temporário e o terceirizado. O temporário realmente o cara era carteira assinada, tudo bonitinho. Ele trabalhava realmente no lugar daquela pessoa que estava substituindo, tudo bonitinho. Só que hoje, com a mudança da norma trabalhista, a terceirização ganhou grande espaço. E até o trabalho temporário, essa lei caiu até em desuso.
tá? Mas fique atento aos detalhes dela, tá? Não pode exceder a 180 dias, né? Consecutivos ou não, esse trabalho temporário, isso aqui é importante, tá? O trabalhador que cumpre o período, o contrato poderá ser prorrogado por mais 90 dias, 90 dias consecutivos ou não. Vamos grifar aqui, isso aqui são detalhes importantes, também que pode cair na prova. Se o cara é contratado por 180 dias, depois é prorrogar por 90 dias, somente poderá colocar à disposição da mesa tomadora no contrato depois de decorrer. Ele tem que ficar aí de um tempo de, digamos assim, de quarentena aí de 90 dias. Ou seja, ele trabalhou 180, prorrogou por mais 90. Ele pode voltar a trabalhar para a empresa, ele tem que esperar um período de 90 dias, aí ele volta a trabalhar para aquela mesma empresa. Tá? Porque a regra no contrato de trabalho não é o trabalho eventual, é a continuidade do emprego. Nós já vimos isso na primeira aula. O trabalhador avulso tem que tomar um cuidado com ele, tá? O trabalhador avulso é o cara que ele parece um pedreiro, ele tem um trabalho eventual, mas ele tem todos os direitos constitucionais como uma pessoa que trabalha normalmente, é seletista. Por quê? Ele foi garantido pela própria Constituição, lá no artigo 7º, inciso 34. Professor, por que, por exemplo, assim, então, por que, um outro profissional liberal ou outro trabalhador eventual não ganhou essa mesma condição do avulso? Pelo fato de questões políticas. O avulso, a parte em 88, a força sindical deles era muito forte. E nisso eles pressionaram o Congresso Nacional, porque quando foi feita a Constituição, ela foi dividida em comissões, né? Para poder cada comissão estudar e elaborar um texto constitucional. Depois foi feita uma revisão de cada comissão, e nos dias que eram reunidos essa comissão, existia uma grande pressão desse trabalhador avulsos lá, toda a parte sindical, para que fosse constado e eles falaram, ameaçaram, se não constar, os portuários vão parar. Aí acabou-se eles conseguiram essa grande conquista, que poderia ser qualquer trabalhador, até um advogado está previsto, é claro, mas não como direito constitucional, assim, equiparado ao empregado. Mas é um trabalhador que ele ganhou essa conquista constitucional por questão de pressão mesmo, né? Tranquilo? Lembra-se que quando esse trabalhador que é o avulso, ele vai parecer muito intermitente hoje, né? Mas aqui o avulso tem uma figura chamada ógmo, que é o órgão gestor de mão de obra. Esse órgão seria uma empresa, ele é um órgão que fica, ele que faz o corre. Chegou o navio no porto, os trabalhadores vão na ógmo, a ógmo realiza o meio campo, ela que faz o meio campo entre o navio que chegou e o trabalhador. Ela pega, arrecada o dinheiro, o salário, o cara trabalhou 3 dias, 5 dias, descarregou por 5 dias, 6 dias. No final ele vai e recebe faz o cálculo do período trabalhado, a jornada, recolhe-se férias, já paga o proporcional, faz toda a rescisão como se estivesse trabalhando normalmente, só que só naqueles 5 dias. A OG não faz toda essa função. Hoje eu tenho isso no intermitente. Depois eu já falo sobre intermitente, tem isso. O intermitente tem essa função também. É como se fosse isso. Já faz o rateio. Você trabalhou 2 dias, já faz ali o pagamento, rescinde o contrato. Rescinde o contrato, não, finaliza aquele período trabalhado e o cara está liberado, mas para voltar no outro dia para poder trabalhar em outro navio e o intermediário para trabalhar em outra festa, por exemplo. Bacana, beleza, toma cuidado com o avulso. Era isso aí, agora os alunos da mentoria têm o seu simulado para realizar e mandar para mim a meta e cumprir. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.